Confirmado, Vasco e Fluminense será no Newton Santos. Vamos trazer aqui o que o Vasco falou para que essa decisão fosse tomada. Também vamos falar sobre o desabafo do Jair. Depois de tanto falarmos que o Jair está abaixo, ele resolveu se pronunciar nas suas redes sociais. Vamos falar da importância de Verrete para o Vasco. Você sabia que o cara trouxe todos os pontos que o Vasco conquistou a partir de quando ele chegou? Vamos falar também sobre Ana Thaís Matos, que fez um comentário muito legal, muito pertinente sobre a situação de São Januário. Eu faço questão de trazer aqui para vocês. E também quando o Vasco acha que pode ter São Januário de volta. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte e compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer imenso ter você junto com a gente aqui no Comenta Léo Vascaína, você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter a sua presença, seja muito bem-vindo. Falando um pouquinho de Gigante da Colina, vamos trazer as informações do Vasco a partir de agora, porque hoje vou começar falando sobre esse rapaz que eu falei aqui ontem dele, né? Daqui a pouco a gente traz as informações do jogo do Vasco, sobre Jair. O Jair hoje, nas suas redes sociais, acho que pouca gente esperava isso, né? Mas ele resolveu se pronunciar, porque aqui a gente falou muito sobre isso, se fala muito sobre isso na torcida do Vasco, que é a forma que o Jair está no elenco. Ele colocou nas suas redes sociais essa mensagem aí que você está vendo, eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte: quando escolhi vir para o Vasco, sabia dos desafios e da força da camisa, da pressão que seria lutar esta temporada para recolocar o clube onde ele merece estar, brigando por títulos entre os maiores do país. Nossa realidade é complicada e a única coisa que eu quero é contribuir com muito trabalho para o Vasco e permanecer na primeira divisão. Fiquei e estou realmente chateado com a expulsão do último jogo, que foi algo atípico na minha carreira, pois sempre trabalhei com respeito dentro e fora de campo. Quero deixar claro que nunca vai faltar profissionalismo e dedicação com a instituição Vasco da Gama. Meu único desejo é vencer e fazer história no clube. Obrigado a todos que seguem nos apoiando. O Vasco precisa de vocês. Você está vendo aí na sua tela o desabafo do Jair. Aí eu digo uma coisa, cara. Obviamente que toda aquela manifestação que a gente trouxe aqui passou pelo Jair. Obviamente que o staff do Jair sabe que o Jair não está bem. Que a atitude do Jair dentro de campo não é a mesma do Jair que a gente conhece. Nós cobramos quem a gente sabe que pode render mais. E o Jair é esse jogador. Eu espero que não passe só de um texto e que a postura do Jair dentro de campo ela mude. Porque nós torcedores cobramos do Jair porque sabemos que ele pode mais, que ele pode muito mais. E espero de coração, porque eu gosto muito do Jair, já falei aqui. Critico muito, mas eu gosto do Jair. Eu não sou aquele cara de estar defendendo, eu gosto de fulano, vou defender ele. Não, gosto dele, mas ele tá mal. Espero que ele consiga voltar a retomar o seu bom futebol. E que isso chegou a ele, para que ele tenha uma mudança de postura. Voltando a falar do Gigante aqui, os próximos passos do Gigante, o Vasco definiu hoje, por meio, inclusive, de nota oficial, o Vasco trouxe esse comunicado, que o clube decidiu o local aonde vai jogar contra o Fluminense. A gente tinha falado aqui no início da semana, né? Inclusive o Pedrosa tinha trago essa informação de que o Vasco estaria negociando com o Engenhão. A gente sabia disso, né? Que era ou Engenhão ou São Januário a primeira opção, depois Engenhão, e se não tivesse Engenhão, Volta Redonda. Só que o Vasco definiu, inclusive a nota saiu por meio nas redes sociais há pouquinho tempo atrás. Eu vou até trazer aqui para vocês para a gente ler. Que é falando sobre essa situação. Vou colocar na tela que aí a gente vai ler
e você também vai poder saber. Considerando que o Maracanã encontra-se fechado, São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com público, o Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no Newton Santos. A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo dia 16 de setembro, às 16 horas, e terá a mesma configuração do primeiro turno. 90% dos ingressos sendo destinados ao clube mandante, que é o Vasco, 10% para as torcidas visitantes, que é o Fluminense. Importante destacar que o prazo limite estabelecido pela CBF para a mudança de partida para outro estado já havia se esgotado desde o mês passado. E hoje o prazo final para a mudança do estádio dentro do estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Vasco da Gama reafirma que segue lutando pela liberação de São Januário, que presenciou uma manifestação histórica da torcida no último domingo, dia 3 de setembro de 2023. Confiamos na Justiça e no Ministério Público e temos confiança que essa questão que tem trazido prejuízos incalculáveis para o clube e a barreira do Vasco será resolvida em breve. O Vasco agradece ao Botafogo a cessão do estádio Newton Santos. Essa foi a nota do Vasco, o comunicado. Como a gente já tinha dito. Primeiro, o plano A do Vasco era São Januário. Só que a Justiça não agilizou o processo. O Vasco, então, para não ficar sem ter onde jogar, vai jogar no Engenhão, depois de... No Newton Santos, eu não consigo me acostumar, né? Mas é Newton Santos, depois de negociação com o Botafogo. A situação de São Januário, qual é? O Vasco, segundo se fala internamente, tem uma expectativa para que, no jogo contra a equipe do Coritiba, provavelmente é o jogo depois do jogo contra o Fluminense, que o Vasco consiga essa liberação até lá. Por causa daquela manifestação que foi feita lá em São Januário pela torcida no último domingo, e também pelo acórdão que deve estar saindo nos próximos dias, nas próximas horas, vamos dizer assim, pelo Vasco com o Ministério Público. Então, o Vasco tem essa expectativa que no jogo contra a equipe do Coritiba, no dia 19/9, às 19 horas, né? Tanto 9, né? Às 19 horas contra o Coritiba, o Vasco consiga ter a liberação de São Januário, e aí sim o Vasco fará esse jogo dentro de São Januário. A expectativa é essa, para que o estádio do Clube do Povo, o verdadeiro Clube do Povo, o estádio da Mais Leal, seja liberado. Falando sobre isso, daqui a pouco eu vou falar de Verrete, viu? Eu vi um comentário ontem. Eu não sou muito de assistir programa esportivo, mas parece que eu tenho aquele feeling que quando é para assistir, alguma coisa bate assim na cabeça e fala assim: Léo, liga a televisão. E aí, eu me deparei com Ana Thaís Matos, inclusive esse mesmo programa, essa mesma roupa que ela está aí, falando sobre a situação de São Januário, após eles terem feito aí todo o comentário sobre o jogo contra o Bahia. E a Ana Thaís falou uma coisa que eu particularmente não tinha percebido, e ela me despertou isso quando ela disse que a CBF em momento algum se manifesta em prol do Vasco. Que a CBF tem um clube licenciado para ele, licenciado a ele, e a CBF em momento algum soltou nenhuma nota, algum apoio, pelo menos publicamente, ao Vasco. A CBF em momento algum estendeu a mão pro Vasco e falou assim: Vasco, vou te ajudar. É uma vergonha, cara. Será que fosse contra o Flamengo, contra o Corinthians, a CBF teria essa mesma postura? Não dá. Como é que você tá vendo um clube que faz parte do seu campeonato, que tá prejudicando o seu campeonato, e você não toma nenhuma ação? Então, dou aqui meus parabéns à Ana Thaís. Quando é pra falar que a Ana Thaís tá errada, eu falo. Mas a Ana Thaís nos últimos dias tem sido muito pertinente nos seus comentários. E parabéns pela visão, Ana. Porque desperta muito pros outros. Mostra que é o seguinte, cara, vocês não vão se mexer não, cara? O Vasco tá sozinho mesmo. É o Vasco e a torcida, é como a Ana falou. CBF, governo do estado, ninguém se move. E o Vasco tá só. É o Vasco e a torcida do Vasco. Por isso que a gente fala contra tudo e contra todos. Aí chama a gente de chorão, vitimista, blá 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 blá. Mas a verdade é essa, meu irmão. Não tem pra onde correr. A verdade é que o Vasco tá sozinho. Mas enfim, agradeço aí a Ana Thaís pela sua lembrança e pelas suas palavras com o gigante
da colina, porque é realmente verdade. O Vasco está sozinho. E para terminar esse vídeo, vou falar de um cara aqui, cara, que esse cara tem sido sensacional. Você tá vendo ele na tela aí, vou até encostar um pouquinho aqui pra gente poder conversar juntos. Deixa eu botar ele mais um pouquinho pro lado aqui pra gente poder falar sobre ele, que é o Verrete. Eu tava observando hoje uma coisa. O Vasco tem 8 pontos desde que o Verrete chegou. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Vasco, incrivelmente, todos os gols, todos os pontos, tem participação do Verrete. O Verrete faz um gol contra a equipe do Grêmio, na sua estreia, 3 pontos pro Vasco. O Verrete faz um gol contra o Bragantino, 1 ponto para o Vasco. O Verrete participa do gol contra o Atlético, 3 pontos pro Vasco, aí já são 7. Contra o Palmeiras, poderia ter sido mais uma participação dele, mas o VAR barbeirou. E aí você tem o gol contra o Bahia, 8 pontos. O Verrete participou dos 8 pontos que o Vasco ganhou nos últimos 15 que disputou. Então, lembra quando eu falei aqui do Daverson, que o Daverson era importante para o Cuiabá e que o Vasco precisava de um atacante assim? O Verrete chegou para ser. O Vasco é o clube ali abaixo do Goiás, com a segunda melhor campanha, depois ali da galera que tá ali brigando pela zona da confusão, nos últimos jogos. Nos últimos 15 pontos disputados, o Vasco ganhou 8. O Goiás é quem ganhou mais, que tá com 9 pontos que ganhou. Então, o Vasco ganhou mais pontos que Bahia, que Santos, que América, que Curitiba. E isso tem um nome: Pablo Verrete. Aí quando eu digo a importância de você ter um atacante decisivo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Hoje o vídeo foi longo, né? Mas a gente deu pra falar muita coisa. Aquele abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Saudações. Deus abençoe a todos e valeu.